Olá, gente. Sejam bem-vindos aqui na nossa live. Deixa eu ajeitar aqui. A galera tá entrando. Psicóloga Ângela já tá por ali. Deixa eu mandar aqui o convite para ela. Aguardando a Ângela entrar. Olá! Olá! Ai, deixa eu arrumar aqui também. Ai, que bom que a gente conseguiu fazer no seu. Pera aí. Instagram acontece esses probleminhas, faz parte. Sim. Ah, não! Pera aí, a câmera vai olhar pro teto, tá? Porque eu preciso fazer um Tá. esquema aqui no... Eu preciso pôr um papelzinho, porque o meu... Como que é o nome disso? O tripé já tá meio... O meu também tá assim. Deixa eu botar o tema aqui. Aí foi. As gambiarras da vida. Olá, pessoal. Boa noite. Tiago, eu ia te falar uma coisa. Eu olho pra você e já vejo o pupilo do Bruno. Sério? Sério! Vocês são bem parecidos. Olha, olha. Isso que eu nem fiz o curso dele, nem tenho tanto contato. Oi, Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Eu coloquei aqui o comentário. Que legal, Bru. Ei, vou conseguir assistir. É tão bom as pessoas online, né? Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Pedir uma ajudinha para vocês. Clicar bastante no coraçãozinho ali, porque o Instagram entende que a live é boa, óbvio que a live vai ser boa, e vai aparecer que a gente está ao vivo para mais gente. Então ajudem ali, clicando bastante no coraçãozinho até doer o dedo. E também, se conhece aquele colega profissional, psicólogo, que quer escutar um pouco sobre marketing, sobre engajamento, sobre o perfil, é só clicar na setinha e enviar lá no direct. Enquanto isso, a gente vai se organizando aqui para poder começar a live. Rodrigo, da Psicologia do Elevador, seja bem-vindo também. Tiago, a gente está no seu Instagram. Você quer que eu conduza como eu conduziria no meu? Ou você quer mudar esse Pode formato? ser, continua da Pode mesma ser? forma. Aham. Então tá bom. Então, pessoal, essa temática ela veio. Na verdade, eu e o Thiago a gente se conhece há pouco tempo e a gente já tem uma conexão muito legal. E o que Sim, conectou a gente, de certa forma, foi o marketing, né? Perfis que a gente seguia e que a gente segue, pessoas que a gente admira. E aí veio a ideia desse tema. E o que eu tô sim. achando inovador é uma psicóloga e um estudante de psicologia, porque eu não tinha feito ainda live com nenhum estudante de psicologia. Olha que legal. E aí, pra minha primeira vez, eu falei, gente, tô me sentindo chique. É muito bom. Pensar que já tem psicólogo que está engajado na rede, para mim é algo muito novo, né? Para você, já para o Thiago, Thiago é um querido, o Vitor falando, talvez já esteja acostumado, já tenha contato com muito estudante que tem rede, mas para mim é novo, por isso que eu quis fazer essa live. Então eu vou me apresentar primeiro, principalmente para seus seguidores, né, que não me conhecem, e aí depois também você se apresenta. Então, meu nome é Ângela Guimarães, eu já estou formada há 7 anos, moro em Brasília. E nunca tive dúvidas de que era a psicologia que eu queria. Falando de marketing, o que eu percebi? Durante a minha graduação, eu nunca tive grade nenhuma de marketing, nem de empreendedorismo. E a primeira vez que eu ouvi a palavra empreendedorismo, estava atrelado muito ao curso de administração na minha faculdade. E era como Sim. se fosse empresa júnior. Não sei se na sua faculdade tem, se já ouviu falar. Aquelas empresas que os estudantes podem trabalhar e aprendem empreendedorismo naquilo. Mas psicologia não tinha muito incentivo. E aí, quando eu me formei, eu pensei assim, e agora? Para onde eu vou? Né? Então, eu comecei nas clínicas, atendendo convênio, e a própria clínica já faz o marketing dela. Então, também não tinha aquele acesso. Como o paciente chegava até mim? Não sei. A clínica manda, tem agenda, vamos embora. Então, você Aham. tem clínicas que você percebia que sua agenda tinha mais movimento e clínicas que tinham menos movimento. E aí, quando veio o desejo de abrir um consultório, eu pensei assim, e agora? Como é que eu vou conseguir essa clientela? E eu lembro até hoje que na clínica que eu trabalhava, falava assim, Ângela, muitos saem daqui, mas acabam voltando, porque não tem essa pegada do empreendedorismo. Eu falei, mas eu não vou ser mais uma nessa estatística, não. Me senti desafiada, sabe? Sim. Lá eu vou desbravar. E aí eu fiz o curso do Bruno, de marketing. Foi a primeira vez. Só que eu achava que era um tema chato. Sabe aquela ideia assim de, é para vender um produto, eu vou forçar alguém a comprar uma coisa que ela não quer, aquele marketing meio forçado, assim. Eu lembro uma vez de ouvir
Ah, McDonald's usa as cores para poder incitar a sua fome, né? Amarelo, vermelho. Aí eu ficava, gente, para que que eu vou usar isso na psicologia, né? Até entender que o marketing vai para uma questão do conteúdo. Então foi como eu descobri e eu ainda estou aprendendo em desenvolvimento dessa questão do marketing. Por isso que eu acho que eu estou aqui hoje. Aí eu queria que você falasse um pouquinho como que chegou o marketing na sua vida. Então, o pessoal que não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou aqui do sul, de Santa Catarina, né? Eu estou no quinto período, acabando aí, indo para o sexto período. E eu comecei o Instagram pensando assim, eu vou criar e vou partilhar o que eu estou estudando. Meus resumos, meus livros e tudo mais, não tinha nada de noção de marketing, né? Eu lembro que na semana acadêmica do ano passado, veio um profissional falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Mas muita gente torceu o nariz e foi uma das temáticas que eu acho que deu menos gente. Eu fui e fiquei assim, um pouco assustado, porque eu nunca tinha visto nada daquilo e tal. E aí, quando eu comecei o Instagram, eu comecei a seguir alguns profissionais, né? Porque a gente segue profissionais para se inspirar, ver o que eles fazem e tudo mais, né? E aí, foi aonde eu conheci principalmente a figura do Bruno Rodrigues, assim, que é o do perfil Marketing para Psicólogos, né? Que é onde ela fez o curso e eu tenho vontade muito de fazer. Um dia ainda vou fazer antes de me formar. E eu fiquei assim, nossa, que loucura, sabe? Porque eu pensava, meu Deus, o psicólogo não pode se expor, não pode falar, não pode fazer um tanto de coisa. E aí o Bruno traz isso de uma forma tão natural, né? De uma forma que ele fala muito sempre da forma ética, da forma correta, que não tem nada de errado, e foi quebrando um monte de crença que eu tinha, assim, em relação ao futuro profissional. A gente já vai entrar um pouco na questão das crenças, né? E quando eu vi, eu estava pensando assim, totalmente diferente de quando eu pensei quando eu entrei no curso de psicologia. Que a gente fica aquela ideia. Como eu penso na clínica, né? Vou formar, vou fazer cartãozinho, vou distribuir, tá tudo certo, problema resolvido. Coitado, só lamento. Pode ser que dê certo, essa forma off e tudo mais, mas, né, na maioria das vezes não é assim que acontece, infelizmente. Né? Se eu dependesse dos meus cartõezinhos, eles estão lá até hoje, assim, eu tenho um monte, tá na minha gaveta, né? Uhum. E eu percebi também que o marketing, lógico, a internet, a rede social é uma ferramenta poderosíssima para a gente poder trabalhar com marketing, mas no dia a dia eu percebi que você também precisa ter essa habilidade do networking. Então, o que Sim, que foi importante para mim trabalhar numa clínica que era bacana porque era multiprofissional. Então, contatos, tinham né? tinham psiquiatras. E aí, psiquiatras conhecem neurologistas, que conhecem outros profissionais de saúde. E aí você vai conhecendo pessoas e você vai criando a sua rede. Mas o bacana que eu acho do marketing na rede social é a gente poder também conhecer pessoas de outros estados, como a gente aqui agora, Sim. né? Quando que eu iria para sua cidade, te conheceria como? Nunca se não fosse a internet, né? Aham. E uma crença que, desculpa, Thiago, que eu já vou entrar na crença aí você já vai falando, né? Uma crença Aham. que eu tinha quando eu pensava em marketing, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era assim, a questão da ética. Ah, eu não posso fazer propaganda do meu serviço. E aí, como que você vê isso e que crenças você também apresentava? Aham. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria ver com o pessoal que me segue aí, estudantes, a Ângela também, né? Estudantes profissionais. Quais as crenças, o que que vocês pensam, o que que vem na cabeça quando ouvem falar desse tal marketing aí, né? O que que era a visão que eu tinha essas crenças em relação ao marketing, né? E vem muito aquela ideia da publicidade e propaganda, né? Ou seja, vou criar uma arte linda, uma fala bacana, eu vou enganar as pessoas, fazer elas comprarem aquilo que parece ser maravilhoso e depois peguei o dinheiro, pronto, nunca mais vai me ver na vida. Era essa a visão que eu tinha, né? Essas crenças da mentira, da enganação, né? Essa realmente era a visão que eu tinha. E a questão da psicologia também, do ajudar, daí entra um pouco essa relação do dinheiro, do psicólogo não fazer propaganda, do psicólogo ser ONG, missionário, né? Então, era uma mistura de tudo isso. E aí, acompanhar o Bruno me fez um pouquinho desmistificando essas crenças, assim, que era muito forte, principalmente a relação também do dinheiro. E aqui seria tema para outra live. E aí eu fui percebendo que não era bem por aí, né? Que o psicólogo pode aparecer, que o psicólogo pode se posicionar, que o psicólogo pode vender. E aí eu percebi que o meu Instagram ele começou até ter outra pegada, assim, daquilo que eu pensava antes, sabe? A sua pegada inicial era de colocar materiais da faculdade.
colocar materiais da faculdade, né? Hoje eu já consigo me posicionar de trazer mesmo um pouco de mim, a minha fala, a minha visão sobre algo determinado da psicologia, né? Como se perceber ali nas minhas postagens. Que pensava que como estudante não podia me posicionar, que não podia falar o que eu achava sobre determinada coisa, né? Sim, acho que essa diferença do estar formado ou não, dessa formalidade. O que que uma formalidade faz de diferença no que você adquiriu de conhecimento? Então, assim, você está estudando tanto quanto eu estudei naquela época. Então, às vezes você. Eu até penso assim: o estudante está fresquinho ali, ele vai ter, às vezes, até mais. Como que eu posso dizer? Vai estar com as informações ali mais tempo do que o profissional. Então, ele pode falar tanto quanto o profissional. Acho que a diferença é isso que você falou, né? Da gente posicionar quem a gente é. Então, sou estudante de psicologia, então não esperem que eu vou atender vocês. Então, a diferença, eu acho que se a gente for falar de rede social de estudante de psicólogo, é a importância da ética de mostrar qual é o seu tipo de trabalho e onde você está ali. Então, eu vejo muitos perfis que eu achei interessante de estudantes que colocam assim, 5/10, né? 1/10, mostrando qual semestre está na faculdade, né? Sim, importante que é como já se fosse um treino para aprender, de certa forma, a criar, falar, se posicionar, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu fiquei um bom tempo anônimo ali, ninguém sabia que era eu. Porque eu tinha vergonha, eu me preocupava com a questão da minha imagem, meu Deus, eu sou estudante ainda, o que que vão pensar de mim, né? E aí eu lembro que eu comecei aos pouquinhos, ó, pessoal, acabei de fazer um post sobre isso e tal, não sei o quê. E daqui a pouco eu já fui ficando mais tranquilo em relação a essa imagem. O pessoal começou a chamar de blogueirinho no curso, né? Sempre acontece, quando já fiz uma postagem sobre isso também, né? E expor realmente tem os seus riscos, né? A gente não passa ileso, né, de colocar a nossa imagem em qualquer... Isso acontece em qualquer lugar, na rua, no trabalho, enfim, né? E aí eu fui percebendo que não tinha nada demais a aparecer. Eu não estava fazendo nada de errado, né? Inclusive, é engraçado, quando eu comecei, muita gente que dava risada hoje vem trocar ideia e pedir ajuda por onde começar, né? Mas eu não veio uma iluminação divina nem caiu tudo do céu. Eu precisei correr atrás, estudar, né? Aprender e aí a gente vai aprendendo a lidar um pouco com isso e realmente tocar o foda-se pro julgamento, né? E eu vou dizer para quem está assistindo, né, vocês que são estudantes, o quanto isso já é um diferencial, né? Uhum. Porque é quando você se forma, você já está criando um nicho muito antes do que eu criei lá atrás. Então, eu já trabalhava com avaliação psicológica, que acaba sendo o meu maior foco, mas também trabalho com a psicanálise, né, em clínica. Uhum. Mas eu trabalho com avaliação já tem 9 anos. E pouquíssimas pessoas sabem e lembram. Então, acho que a rede social também é uma forma que o meu pai vivia dizendo, né? Onde você não é visto, você não é lembrado. Uhum. Então, você precisa, não é uma coisa assim de, vou querer enganar. Eu vi o pessoal falando aqui, né? Se apresentar de forma ética e não vender uma imagem enganosa. Então, a rede não Uhum. é para isso. É para a gente Sim. mostrar que a gente existe. E eu fico pensando tanto de profissional excelente que estão nos seus consultórios e nunca mostraram o seu potencial. Sim, justamente. Né? Eu sempre digo assim, às vezes que trocando ideia, que eu me considero um estudante inconformado no sentido de que sentar a bunda na cadeira ali na graduação, aquela quantidade de teorias é muito pouco. A teoria é bacana, é o que vai nos sustentar. Mas vai muito além disso, né? A gente precisa buscar muito além do que a graduação oferece. Por quê? O psicólogo, boa parte, querendo ou não, é uma figura autônoma, né? Eu vou ter o meu negócio, eu vou precisar administrar, eu vou precisar saber lidar com dinheiro, né? Eu vou precisar, de certa forma, empreender e não cai do céu, né? E você, eu sempre digo, a gente precisa quebrar essa ideia da psicologia como filantropia, né? Eu estava vendo ontem uma live e aí um psicólogo falava assim sobre a questão do dinheiro para o psicólogo, né? Ele fez uma análise que se a gente parar para pensar nas últimas novelas que passaram no Brasil, né, quem eram os ricos? Quem eram as pessoas que tinham dinheiro? Quem eram as pessoas que empreendiam, que criavam, que tinham sucesso? Eram as pessoas ruins, eram as pessoas más, né? Eram as pessoas que de certa forma se davam mal. E às vezes a gente acaba internamente às vezes adquirindo uma crença dessa. Eu fiquei assim, nossa, faz muito sentido, né?
Sim, que é outra crença limitante, né? O pessoal nem falou, Sim. mas quem quiser também compartilhar o que vocês pensavam sobre marketing, né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui também, o medo de expor essa imagem, mas com aquela ideia de que o psicólogo tem que ter uma cara de paisagem. Então, uma coisa que eu pensava era assim: ah, eu vou ter um Instagram profissional, mas eu não vou mostrar meu rosto. Então, é a logo, né? Eu não vou nem pôr meu Uhum. rosto ali, é a logo e é só conteúdo. Mas espera aí, as pessoas se identificam com pessoas. Não Sim. tem problema, às vezes, eu postar uma foto no meu consultório, uma foto Uhum. num evento que eu fui de psicologia, ou até, ah, não, quero parabenizar minha mãe. Tudo bem postar uma foto. Claro que você tem que saber o limiar, de onde vai. Mas uma das minhas crenças era, o quanto que eu vou expor da minha vida nessa rede pode prejudicar, por exemplo, o meu trabalho com os meus pacientes dentro do consultório. Ai, Sim. vão me descobrir. Sabe aquela coisa que o psicólogo tem que Sim. fingir que não tem vida? Uhum. Pode postar uma foto tua com uma mensagem bacana, uma reflexão bacana, né? Isso não tem mal nenhum. O pessoal fica um pouco nessa, às vezes, no medo de misturar profissional com pessoal. Se olhar no meu perfil, tem várias fotos minhas, né? E eu percebi, até tem um que eu coloco uma foto minha assim, pensando, a psicologia é um curso polêmico, né? E aí a gente começa a pensar, às vezes, nessa figura da imagem, né? E as pessoas se identificam com as pessoas. A partir do momento que eu apareci, é o Thiago que está ali, não é mais um perfil com uma logo. Né? As pessoas se sentem mais à vontade de tu vir trocar uma ideia. Às vezes eu recebo mensagens, Thiago, não sei o que, não sei o que. Tipo, parece que a pessoa me conhece há um tempão e ela tá ali me vendo. Às vezes eu troco ideia, falo sobre isso, falo sobre aquilo. Então já acontece uma relação, uma transferência aí, né? Vamos ver a psicanálise. Vamos ver o que o pessoal está comentando. Ó, quais os limites e diferenças entre o Instagram de estudante e psicólogo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá aqui no meu script da nossa live, né? Outra coisa que eu estava pensando aqui, organizando para falar também, é hoje eu sou estudante, né? Mas amanhã serei psicólogo, né? E hoje tu estás aí há 7 anos, né? E se a gente parar para pensar, muita gente espera para formar e criar um perfil. E até construir essa autoridade, né? Até as pessoas confiarem no teu trabalho, no sentido de te acompanhar eles, leva tempo. E é diferente de alguém que já está ali mostrando o quanto estuda, o quanto se dedica, partilhando um pouco do profissional que vai ser. Né? E aí entra um pouco essa ideia, um pouco aqui, um pouco para os estudantes, já que é importante saber disso, e para os profissionais também, a diferença de produto e serviço. Né? O Bruno sempre fala muito isso, eu aprendi muito com ele. Né? O ano passado, nas minhas férias, eu escrevi um e-book, foi meu primeiro produto, digamos assim, falando um pouco sobre as dicas de um estudante, como viver melhor o tempo da graduação. Seja produto por quê? Se eu criasse algo para vender, ele se vende sozinho, eu não preciso estar ali. E o profissional da psicologia pode sim ofertar diversos produtos, né? E o serviço exige essa presença do psicólogo. E aí você já estaria entrando até um pouquinho na diferença desses perfis, né? Sim, sim, Fizeram uma pergunta, Eliane, que eu acho muito interessante, que era o assunto que a gente estava falando anteriormente. Existe uma espécie de fetiche onde o paciente busca saber mais sobre a pessoa do terapeuta? Que eu acho que vem muito isso da crença do expor a imagem. Isso vem, isso vai aparecer. Esses dias eu estava fazendo uma live com a Tati, né, Thiago conhece, e uma uhum, das seguidoras perguntou algo que era pessoal da nossa vida. E aí eu brinquei, falei, que pergunta capciosa, né? E aí, a importância, assim, de você ainda manter distante, porque ali é um perfil profissional. Aí, Thiago, você fala a sua opinião. Porque eu, uhum, Ângela, me sinto mais à vontade de ter um perfil pessoal, que eu vou ter sim, amigos, família, e aí lá é fechado, né? E aí sim, eu deixo entrar só quem eu quero. E o perfil profissional, que eu me preserve em outras coisas, né? sim, Não vou postar uma foto de festa se não faz sentido num contexto do profissional. Agora, no meu pessoal faz, vou lá e posto. uhum, Então, eu consegui me preservar dessa forma. Mas ainda existe paciente, por exemplo, que vai querer seguir você no perfil profissional, vai, já me perguntaram, e aí, aceita ou não aceita? Depende dessa sua relação e do que uhum. você quer, né? Então, acho que tem todo o limiar, mas curiosidade sempre vai existir. Sim, eu também penso assim, da mesma forma, essa importância do separar, né? Até porque são pegadas diferentes. Também tem o meu pessoal e também tem o meu aqui enquanto estudante que vai virar futuro profissional. E tá tudo bem, para mim me sinto melhor, lido melhor assim, né? Outra coisa, outro ponto que eu tava vendo aqui, pra gente tinha pensado em falar, né?
o que que seria essa, a gente fala muito no marketing, essa proposta de gerar valor, né? Queria ouvir um pouco de ti, o que que tu pensa sobre isso? Eu até coloquei aqui, né, o que que é valor, não lembro, tá, não tem algum lugar. É, eu pensava muito assim no início, quando eu escutei marketing, eu acho que eu tenho que produzir conteúdo. E eu tinha aquela ideia de que eu tinha que produzir conteúdo científico. Ah, não, eu tenho que ler um artigo e citar esse artigo num post. Eu achava que era isso. Por quê? Porque eu tinha a crença de que só assim as pessoas iam me dar o valor, que só assim as pessoas iriam levar em consideração aquilo e achar que eu estava. Achar não, ter certeza de que eu estava embasando cientificamente. Como se o meu conhecimento de 5 anos, 7 anos, seja quanto for, não valesse, né? Então eu achava que gerar valor tinha a ver com a forma como eu fazia o meu conteúdo. Uhum, Depois de um tempo eu entendi de uma outra forma, e você vai me ajudando a lapidar, que gerar valor, subjetivamente falando, é assim, tocar no outro, sabe? Tocar emocionalmente em alguma coisa no outro que faça ele uhum. pensar, que faça ele refletir, que faça ele levar aquilo para a vida dele. Então, seria mais ou menos por aí? Sim, com certeza, né? Gerar valor, eu penso, né? É ir de encontro ao que o outro necessita, né? Às vezes, alguma dificuldade, alguma angústia, alguma dor, ou alguma ajuda, alguma troca de ideia, né? Não é postar um artigo aleatório e sair correndo, né? A gente precisa ter um olhar, precisa ter um cuidado sobre aquilo ali. Às vezes eu digo para o pessoal, para os estudantes, que massa aquele artigo que tu leu e postou e tudo mais, por que que não colocou um pouco de ti ali, né? Por que que não colocou um pouco do que tu achou, um pouco da tua vivência com aquela leitura, daquela tua experiência? Não tem nada de errado, né? Se a pessoa tiver curiosidade, ela vai ali olhar na íntegra o artigo que tu citou e tudo mais. É bacana, as pessoas já vão te conhecer um pouco mais. Então isso Da é um mesma forma. diferencial. Tenho, por exemplo, a minha irmã ela é nutricionista, né? E ela tem um colega que é nutricionista, ele tem um Instagram que bomba na nutrição. E ele é da parte da pegada científica. Mas Aham. essa é a pegada dele, assim, ele é acadêmico. Então ele leva os Sim. artigos e ele ajuda as pessoas a analisarem o que, que aquele artigo está querendo dizer, que também é válido. Mas também tem espaço para outros tipos de conteúdo, para a gente gerar valor. Então, eu, Ângela, como eu sou da clínica, eu vou muito pela ideia de que o que eu gosto de fazer é as pessoas saírem da zona de conforto. Então, se questionarem sobre a sua vida, se desconstruírem e construírem. Então, essa é a minha pegada, então os meus posts vão mais por aí. Agora, se alguém viesse me questionar, tá, mas isso aqui você tirou de onde? Então vamos lá, então vamos sentar e eu vou te explicar, não tem problema nenhum. Sim, com certeza. E E o aí até pessoal tá. pergunta, tem muita Fala. coisa, né? Uhum. A Marcela, que eu achei curioso, até perguntou assim, né? A forma de abordar o conteúdo. A gente tem notado alguma diferença entre o Insta de estudante e de psicólogo? E aí? Depende do tipo de conteúdo, né? Às vezes algumas, tipo, eu não sinto às vezes tanto domínio em falar algumas coisas sobre ansiedade, sobre algumas técnicas, sobre manejo, enfim. Tanto que no Instagram tem quase nada sobre isso, né? Então eu não vou postar algo sobre isso porque eu não tenho fundamento, eu não me sinto capaz, né? Posso até postar uma teoria, alguns tipos e tudo mais, mas um psicólogo já vai postar mais sobre isso com propriedade, no sentido de falar um pouco dessa estrutura da ansiedade, como acontece esse processo, como talvez os caminhos que se pode manejar. Então entra aí já um pouco essa diferença. O que não te impede de, por exemplo, você pode, eu vi até uma estudante colocando a definição de o que é uma Sim, ansiedade. Porque você pode ler um sim, DSM, tá sim, embasado em artigos e falar, mas não sim. necessariamente a técnica, né? O De como pessoal está manejar. perguntando, fizeram três, já pergunta já 3 vezes. Tá, e aí, qual é a diferença do perfil do profissional e do estudante? O que que pode postar, o que que não pode, né? Vamos lá. Né, o que que eu penso? Eu posto muito sobre a minha vida acadêmica, né? Os meus momentos de estudo, o que que eu gosto de estudar, a minha visão sobre o curso, né? O que eu já postei a minha visão aí sobre coach, sobre empreender, já deu várias polêmicas. Então, por que não colocar um pouco de mim ali, né? E o profissional, ele tem que pensar que o perfil dele é uma vitrine, talvez um pouco para ele como futuros clientes, pacientes, né? Então, que pegada que ele vai trazer isso aí? Ele vai falar para quem, né? Então, entra um pouco a diferença. Eu falo para estudantes, a princípio, e alguns psicólogos que me seguem, às vezes a gente troca alguma ideia. Então, essa é um pouco o nicho, essa é um pouco a minha escrita, porque no momento não vão virar futuros clientes, porque eu não estou oferecendo nenhum tipo de produto,
né? E o estudante não vai oferecer terapia, né? Nem psicoterapia. O psicólogo pode oferecer. Então entra um pouco disso daí, mas não tem nada de errado. Partilhar um pouco E, da... Tiago, uma dúvida que me veio, por exemplo, você que já está numa pegada do marketing, não é necessariamente a psicologia, mas se você quiser fazer um produto e vender sobre marketing, teoricamente você pode, pensando na ética do Sim, psicólogo, porque você não está vendendo como manejar a sua ansiedade, né? Mas se você está falando de marketing, você pode fazer um produto, fazer uma consultoria e ajudar essas pessoas, né? sim, Então, é legal o quanto o estudante pode também achar outros nichos, sabe? Nesse meio tempo, assim. sim, tem vários estudantes que vendem resumos, né? Tem vários estudantes que manjam sobre Que Canva, sobre legal. edição de vídeos e oferecem esses produtos para profissionais, né? Então, desde já, tem estudantes que fazem avaliação de perfil para outros profissionais. Então, manejando todas essas ferramentas, já pode começar a ganhar um extra por aí. Não é impossível, não tem nada de errado, né? Só é importante se posicionar como estudante, né? Eu sempre digo, lá na minha bio tem, sou estudante de psi e trago por aqui provocações e reflexões psicológicas, né? Um pouco dessa minha visão como todo, mas sabendo o seu lugar, né? Mantendo essa postura ética, enquanto estudante, pode sim oferecer algum tipo de produto. Uhum. Tiago, aqui tem tanta pergunta e minha cabeça já tá assim, que eu já tô Ah, pensando, meu Deus, vamos vai. fazer uma série de lives, que não vai dar pra falar tudo, não. Uhum. A Adriana até falou aqui, né? Há várias possibilidades, Ângela. E isso me abriu a mente, o Bruno. Porque no curso dele, ele mostra assim, o tanto de serviço que você pode oferecer sendo psicólogo, sem necessariamente precisar estar na clínica. Achei Uhum. incrível o trabalho de uma psicóloga que começou a trabalhar com a parte da economia financeira. Finanças para psicólogos, a gente precisa disso também. Né? Vou Sim, abrir meu consultório, como é que eu faço? Quanto que eu sei quanto que entra? Tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Como me organizar? Então você também pode trabalhar com tanta coisa. E eu acho que essa pergunta que o pessoal fez, da diferença dos Instagrams, eu acho que vai muito do que você falou, que foi uma das perguntas que o pessoal fez lá no meu Insta, que é como definir o tipo de público, né? Então, acho que o perfil do profissional vai de acordo com o que ele quer atingir. Então, por uhum. exemplo, quando eu abri meu Instagram, eu abri como neuropsicóloga. Eu não me senti à vontade de falar muito da psicanálise, apesar de eu trabalhar mais tempo com a psicanálise do que com a neuro. Sim, Mas por quê? Pela aquela crença de, neuropsicólogo foi um título que eu consegui porque eu fiz uma especialização, então eu me sinto segura. Psicanálise é sim, uma outra pegada, é uma abordagem, mas não tive uma formação assim, né? Mas eu uso como uma abordagem da psicologia. Eu achava, não, neuro é científico, então eu vou falar como neuro, né? E aí agora, conforme eu fui expondo, as pessoas estão trazendo um retorno e estão gostando dessa pegada da clínica, comecei a me sentir mais à vontade para falar sobre isso. Mas eu gosto também de falar com estudantes e com psicólogos. E aí eu quero instrumentalizar essa galera. Então, o que eu faço no meu Insta é falar um pouco mais sobre isso, né? Apesar de que eu ainda estou descobrindo meu nicho. A gente está sempre. uhum. A gente entra muito fechadinho com a visão que só existe a clínica, né? Eu pensava que era só isso, ou clínico ou psicólogo de empresa, né? Quando eu me deparei que eu entrei no curso, eu digo, meu Deus, tem uma possibilidade, né? Eu paguei para entrar num grupo de estudo sobre um livro, né? Um psicólogo criou esse tipo de serviço. Então, olha aí, tem psicólogos muito inteligentes que leem um livro e dão aulas e aulas sobre esse livro. Por que não criar um grupo de estudos, oferecer e vender esse tipo de serviço, né? Então, isso aí já é fora workshop, palestras, consultoria, mentoria, enfim, vai muito, né? Muito além do que a clínica tem para oferecer. E uma renda maior também, conciliado muitas vezes com a clínica, né? Sim, a Marcela falou, eu me identifico. Acho que escolher um nicho é a parte mais difícil. Eu já estou há 2 anos no meu Instagram e agora que eu comecei a ter coragem de fazer lives, de mostrar mais o meu rosto, aí eu comecei a pensar assim, porque uma outra coisa que eu acho, trazendo a psicanálise, é definir o seu nicho é uma coisa na sua cabeça, ter a demanda real que chega até você é uma outra coisa, que parece sim que o universo te manda determinados tipos de casos ou coisas, né? Sim, Da mesma forma que o seu desejo também tem que andar com essas coisas. Então, quando eu comecei a fazer live, eu pensei assim, que tipo de live eu faço? Qual que é o meu nicho? Falei, eu acho que eu vou pelo meu desejo primeiro. Sobre o que que sim, eu quero falar? Quando eu achar um tema que eu me sinta à vontade, se for apenas esse tema que eu quero falar, falo só desse tema. Se forem vários temas que encaixam num público X, falarei desses vários temas.
mas também a necessidade da gente se descobrir como sujeitos desejantes, porque senão não se sustenta. Então, por exemplo, eu gosto de psicanálise, aí eu vejo que TCC é maravilhosa para práticas, né, para técnicas mais práticas para trabalhar a ansiedade. Ah, então eu vou falar sobre isso. Mas espera aí, eu gosto? Tem a ver comigo? Não tem a ver? Então, acho que o nicho também parte do que você tem vontade de falar. Sim, com certeza, né? Pensar naquela coisa do nicho, eu sempre tem um exemplo que eu ouvi falar e ficou gravado, né? Tipo assim, vamos supor um exemplo. Ah, meu nicho é mulheres, né? Mas que mulheres? Ah, vamos supor mulheres que são mães. Ah, então já melhorou aí. Falar o que sobre essas mulheres? Que faixa de idade? Um exemplo. Ah, dos 25 aos 50, né? E que tipo de mães? Que mães que têm dificuldade com autoestima? Opa, já é um nicho. Já clareou, já melhorou. Eu posso começar por aí, ver qual é o tipo de dificuldade que essas mulheres têm, começar a abordar esses conteúdos e logo, possivelmente, vai ter futuras clientes pacientes aí. Tiago, fizeram uma pergunta. Seria importante, então, já escolher esse nicho ainda estudante? Pelo menos no Instagram? E aí? Bom, eu não defini nada ainda, só sei partilho coisas para os estudantes e não me preocupo com isso até o momento, assim, não chega, não rola essa pressão de definir ou pensar em nicho, até porque pensar no nicho eu teria que pensar logo em algo para oferecer, né? Então, no momento, eu ofereço um pouco a minha vida acadêmica, os meus estudos, enfim, né? Então, não tem nenhum produto específico, mas se o estudante tem um estudante que eu acompanho, o Vinícius, ele fala sobre psicologia e comunicação, né? Essa questão do falar, dessas práticas, oratória, enfim, esse já é um pouco do nicho dele, né? Que bacana que ele já se encontrou, né? Mas talvez essa cobrança vai impedir de que tu continue vivendo uma graduação mais tranquila, mais leve, às vezes postando algo mais que tem vontade de postar, não só preocupado nesse nicho. Então, acho que tudo no tempo certo. Não tem que ficar Sim, pensando em se encontrar e dizer é isso, sabe? Brilhar o olhinho, eu gosto de fazer isso, eu sei que eu posso ajudar as pessoas que têm dificuldade nisso, e aí as coisas vão começando a se encaminhar. igual a Adriana também, ela falou que, gente, minha área sempre foi social, daí agora eu tô me vendo na clínica, né? E eu acho importante a gente não se pressionar, porque gera uma angústia desnecessária e a gente precisa entender que uma carreira, ela muda. Então, os nichos também podem mudar com o tempo e não tem problema nenhum. Se hoje faz sentido para mim, igual na graduação, eu percebo muito isso em temas de pesquisa. Não sei se você se identifica com isso, mas no início eu queria falar sobre adolescência, porque eu entrei com 17 anos, então tinha sentido para mim falar de adolescente. Depois do tempo quis falar de imagem, porque eu tinha as minhas questões com a minha imagem. E depois elaborei isso, eu comecei a falar de análise de filmes, de psicanálise. Aí eu fui percebendo que eu fui mudando, mas clínica eu sempre soube que era o que eu queria, nunca tive dúvidas. No auge do desespero de achar que a clínica não dá uma remuneração bacana, eu pensei na organizacional também. Fui numa entrevista de emprego e falei, eu falei na entrevista, gente, eu tô aqui, mas eu gosto é da clínica. Então simplesmente saí, porque não tinha nada a ver estar ali. Foi muito engraçado. E, e aí, o que que aconteceu? Comecei a ter uma avaliação psicológica, eu sempre trabalhei desde o terceiro semestre. Começou a vir demanda de neuropsicologia, que eu não sabia. Que é essa coisa que eu falei, o mercado também vai te demandando outras coisas que você pode escolher estar ali ou não. Então, fui para neuropsicologia, fui para psicanálise. Então, acho que um nicho é bom para a gente nortear, para a gente pensar nos conteúdos, mas também não precisa ser naquela exigência de, eu só posso falar daquilo, né? Porque senão você também bitola, sei lá. Ter essa flexibilidade, né? É bacana isso, bacana. Olha só, a Isabelle perguntou. Como fica quando você é estudante de psicologia e se forma? O perfil vira profissional ou se cria um profissional? Depende. Pelo que eu entendi é que se tu já tem um perfil enquanto estudante, tu pode transformar ele em profissional. Agora, se tem um pessoal, o ideal é tu criar um profissional. O que eu vejo a galera fazer? Né? Se forma, coloca o CRP lá na bio e posta aqueles 3 postzinhos um do lado do outro com a logo e o CRP. Dali para cima a pessoa vai entender e também acredito que ela já vai começar a postar e se posicionar como profissional da psicologia, às vezes arquiva alguns posts que ainda tinha alguns posicionamentos muito como estudante, e dali começa uma nova caminhada, né? E uma pergunta prática sobre isso. Quando você cria um Instagram, ele tá
vinculado ao Facebook, né? Você tem que ter uma página no Facebook para criar um Instagram profissional. Você já sabia disso? Já? Sim, não necessariamente ter um Ou o Facebook, pessoal né? também precisa? Não, não necessariamente. Pode ter só o Instagram e não o Facebook. E uma outra pergunta prática mesmo, se você souber responder. Porque assim, eu tenho meu pessoal, quando eu fiz o meu profissional, eu fiz direto ele como uma conta comercial, igual o WhatsApp Business. Já fiz direto. Então, uma pergunta que eu tenho é: esse pessoal pode se transformar em conta empresarial no Instagram ou não? Você saberia dizer ou não tem De essa fazer informação? outra conta, não aquele que tu já tem, Teria transformar que no. fazer, então, né? Isso. Se tu tem um pessoal, o ideal é tu criar uma conta, uma outra conta que consegue vincular no Instagram as duas. E aí, por que deixar ele como comercial? Porque aí tu consegue ver as métricas dele, né? Tu consegue ver o engajamento, tu consegue ver as visualizações das curtidas, das postagens, pessoas que acompanham. Dá pra te ver se são, a maioria são homens, são mulheres, qual é a maior região que te acompanha. Tudo isso dá pra ver no perfil comercial. Então essa é a vantagem. Certo. Mas aí, sua dica é: se você é estudante, você já cria então um perfil assim? Sim, minha dica é, já cria um perfil vinculado ao teu pessoal, né, outro perfil, com já a pegada comercial, até porque tu já vai aprender a manusear e o comercial, o alcance é maior por ser aberto, né? O alcance de engajamento também. Certo, isso é uma dica legal. O pessoal perguntou para mim na caixinha, até anotei aqui, como começar, né? Aí como futuro estudante. Primeiro, pensar num nome, né? Eu preferi não trazer o meu nome ali, como o pessoal usa, psicologia, o nome da pessoa, o psi, o nome da pessoa, porque na minha concepção, né, traz algo como se já fosse meio que um profissional, até porque a maioria dos psicólogos usam assim. Mas se quiser usar também, não tem problema nenhum, né? Começar a postar, começar a manusear, e quando se sentir à vontade, né, começar a aparecer, começar a se apresentar. A menina do Psiquicamente está aqui, ó, a gente trocou um monte de ideia, até que essa semana ela se apresentou na página e foi muito legal. O pessoal que já acompanhava conhecer quem estava por trás daquele IG, né? E aí começar a pensar o que tu quer partilhar, o que que faz mais sentido para ti, o que que tu mais gosta, seguir outros perfis que vão te servir como inspiração, como referência, né? Trocar ideia com esses perfis, comentar, engajar, trocar ideia, porque não é só esperar que todo mundo vai lá curtir, comentar o teu. É legal essa troca, é legal essa interação, né? E assim vai acontecendo. Quanta gente massa eu conheci aqui no Instagram, do Brasilzão todo, que eu não fazia ideia, e aí a gente partilha a vida acadêmica, troca livro, enfim, um bocado de coisa por interagir com um post um do outro, sabe? E achei interessante essa percepção do nome que eu não tinha parado para pensar. Eu vejo muitos estudantes usando a psicologia, né? Que a Uhum, gente que já está formado, a gente usa psicólogo ou psicólogo, já o título. uhum, Então, vocês uhum. usam a psicologia como uma forma de identificação para não necessariamente atrelar a já poder dar aquele serviço ou não, né? No Sim. meu caso, eu vou ser bem sincera, eu não me acho uma pessoa criativa para criar nomes. Então, isso Uhum. me bloqueia para pensar assim, vou pensar num nome legal. Então, a primeira coisa que veio foi a psicóloga Ângela Guimarães. E acabou que acabaram todas as minhas redes têm esse nome, né? E vai ficar. Mas também tem uma questão pessoal do quanto o nome significa para mim. Então, assim, a minha empresa sou eu. E eu precisava mostrar isso para as pessoas. Foi por isso que eu usei o meu nome. Agora é um fenômeno legal para a gente observar. A maioria dos psicólogos usa os seus nomes, né? Por que será? Será que já é uma cultura? Ou é o, Sua tem que marca, ser né? sério, tem que ser sério, não posso usar um nome diferente, criativo? O pessoal do marketing fala, né, da sua marca, da sua referência, é o fulano que tá ali, sabe? Eu lembro que para criar o meu nome, nossa, eu fiquei assim, ó, pensando, ia lá, pesquisava se já tinha, se não, qual seria melhor de falar, enfim, uma infinidade de coisas, até que veio o psicólogo do pensamento. Eu acho que no tempo que eu fiquei pensando, Veio esse nome, adorei. deixa eu ver os meus comentários aqui, olha, a Psicamente falou, olha, nossa conversa foi essencial sobre a questão dela se apresentar. Comecei um perfil com outro nome quando era estudante, depois me formei e não me vi mais naquele nome. Olha, que legal. Também pode ser. O Rodrigo falando, tem que marcar um congresso do pessoal do Insta. Enfim, vamos continuar então. O que mais que a gente poderia pensar? Mais alguma pergunta mais, pessoal?
Alguma pergunta mais aí, Ângela? O que mais? Você teria várias. Porque eu teria umas coisas mais diretivas, também a gente pode deixar para outra, né? Que eu ia falar de engajamento. Mais uma dúvida pontual, Pode se você. perguntando, tá tranquilo Tá, ainda. tá bom. 40 minutinhos só. Você falou da diferença, que existe diferença entre produto e serviço. Isso eu não sei definir bem. Você conseguiria explicar pra gente a diferença dos dois? Consigo. Produto é aquilo que se vende sozinho. Ou seja, eu não vou precisar estar ali doando o meu tempo. Eu posso criar um curso, uma plataforma, né, que vão instalar o link que a pessoa entra, compra, todos os vídeos gravados, todos os materiais, vai se vender sozinho. Isso é um produto, né? Um exemplo, um workshop, uma palestra, uma consultoria, uma mentoria. É um serviço, porque eu preciso estar ali, né? Mesmo que seja de forma online ou física, eu vou estar ali falando, interagindo naquele tempo, né? Então, essa é a você está claro, entender essa diferença do serviço? Mas o serviço, por exemplo, tudo que for online, que eu preciso estar ali, seria serviço? Sim, que eu preciso estar, no caso, ao vivo, ali naquele tempo, real, agora, sabe? Bacana. Isso eu não sabia. Vou até anotar aqui. É porque a ideia de serviço eu sempre já atrelava ao sem entender a palavra, né? Dar um valor, né? Dar um preço, como se o serviço quisesse ter um preço. Mas peraí, o produto também pode. Então, Sim. os conceitos são independentes de colocar um preço, né? Ó, fizeram uma pergunta. Como deixar o Instagram com a sua cara? Um jeito visualmente que te represente. Fico confusa das cores e formatos. Eu também preciso desabafar também. Eu vou aproveitar e já desabafar junto aqui. No início, eu ficava assim, eu não, como para mim era muito novo criar um Instagram, eu não queria ter também o trabalho de pensar em cores. Então eu falei assim, o importante é fazer, eu preciso começar a fazer, então vou fazer com o que dá vontade. Então, vocês forem no meu perfil lá embaixo, nossa, é colorido, não tem um padrão. Esse ano que eu comecei a fazer um padrão que fazia sentido para mim e que eu tô gostando. Mas não necessariamente vou manter, também posso trocar, né? E aí, Sim. que dicas você dá? O feito é melhor que o perfeito, né? Eu sempre digo isso. Eu também estou um pouco nessa ali de organizar o feed. Não consegui ainda definir um pouco o vermelho, que eu gosto, né? Mas também ainda não consegui definir uma arte pronta, porque quando eu vou criar, eu penso um milhão de coisas. E aí eu faço de um jeito, faço de outro e tudo mais. E aí eu acho que se eu sou desse de fazer um formato, eu fico muito preso àquilo ali e me limita a ter muitas ideias, sabe? Mas aí depende muito de cada um. Para alguns é mais fácil, né? Deixar aquele formato, muda o texto, enfim, tá pronto. Para outros, não. E o Canva é maravilhoso esse aplicativo, né? Define ali algumas paletas de cores, se tu quiser algo mais padronizado, né? Mais bonitinho visualmente, e começa a fazer. Perguntar, o perfil comercial é pago? Tem algum pré-requisito? Não, não é pago. Não tem pré-requisito nenhum, só criar ali, adicionar conta lá nas configurações, e aí tu pode criar ele, vai na configuração, muda para comercial e tá tudo certo. Eu tava brincando aqui, a Bru me ajudou. Ela falou monetizar, é a palavra que eu tava tentando falar, eu consegui, obrigada. E fica nervosa e enrola. Ô, Angela, algo que eu tava pensando aqui também, até para te perguntar, tu percebeu ou tu percebe que muitos, já quando se formam profissionais, têm medo de se expor e que achar que essa linguagem vai virar muito senso comum? Sim, nossa, essa é uma ótima pergunta. Que é aquilo que eu falei, né? Colocar como se fosse um artigo, falar igual como se eu estivesse escrevendo um artigo, vai me dar voz. Mas o que eu percebi é o contrário, até. Assim, lógico, vão ter pessoas que vão gostar desse tipo de conteúdo. Mas depende do nicho, né? Se você quer atingir, por exemplo, pacientes, se você falar de forma técnica, eles não vão entender nada. E sabe como eu percebi isso? Por exemplo, nos meus laudos. Quando eu escrevo um laudo e eu vou ler para o paciente, eu falo, se eu não estivesse fazendo uma devolutiva oral, ele iria ler em casa e falar, não estou entendendo nada, e não ia absorver, e não ia ajudar nada na vida dele. Sim. Então, eu acho que se a gente pudesse ser didático na rede, falando de forma ética, respeitosa, né, pensando nos direitos humanos, na singularidade de cada um, não vejo problema nenhum em a gente simplificar. Isso eu também vejo nos meus cursos. O pessoal fala assim, você é muito didático, que é isso, é desmiuçar. As pessoas gostam,
Ainda mais na rede, as pessoas querem conteúdos rápidos, imediatos, mastigados. Então, falar, por exemplo, a sintomatologia da ansiedade, sente taquicardia, sudorese e tudo mais, né? E explicar é uma coisa. Agora, se fala assim, é um transtorno assim, assim, assado, que de acordo com o DSM, né? Então, o público que quer se identificar com, quer entender se tem uma ansiedade ou não, a primeira parte é muito mais interessante do que a segunda. Então, acho que, na verdade, agrega e aproxima a gente das pessoas que não são psicólogos e nem estudantes. Bacana. Esse dia eu escutei um profissional falar assim pra mim, eu tenho medo de começar a postar e parecer que a psicologia é receita de bolo, né? Mas vai parecer receita de bolo se tu deixar claro, fazer isso, vai acontecer isso, tu vai ser curado disso. Não, não é bem por aí, né? Então, na tua própria escrita, na tua linguagem, tu já vai conseguir fazer um trabalho, muitas vezes, de desmistificar o que não é a psicologia também, né? E é interessante porque eu penso assim, nossa, eu sou super didática, as pessoas estão me entendendo. Mas eu já ouvi irmã minha falar, nossa, sua live é muito técnica. Só que um estudante que assiste uma live me entende, porque é mais ou menos a mesma linguagem. Então, eu parei e pensei assim, que nicho que eu quero atingir? São essas pessoas. Para essas pessoas eu estou sendo didática? Então, tá indo no caminho certo. Agora, se for para pessoas fora da psicologia, não estou sendo tão didática assim, então talvez eu tenha que deixar ainda mais didática a minha fala. Isso não vai desmerecer a quantidade de anos que você sentou a bunda lá na cadeira e estudou, né? Ainda é o mesmo conhecimento, a diferença é que você simplificou ele. Então, acho que isso não tira o valor que a gente tem como psicologia e como psicólogo. Sim, com certeza. O Rodrigo colocou aqui, ó, acho um ponto legal abordar a questão de dar crédito para as pessoas que usarem algo. Lembro de um colega, inclusive, que teve um post plagiado. Sim, se copiar, se achou bacana, coloca ali que foi a pessoa que escreveu, dá os créditos certinho, né, gente? Como se fosse um plágio, um trabalhinho da faculdade, né? Tenho medo de expor também, principalmente em vídeo, morro de vergonha. Os vídeos é outro processo, daria um tema para outra live aí, para começar. Então tá, vamos. Outra coisa que eu estava pensando aqui, para os profissionais e estudantes que me seguem, ainda voltando um pouquinho nessa questão da crença, né, da psicologia. Eu postei essa semana o que te motivou a estudar psi, e é comum a gente falar da psicologia no sentido de, eu vou estudar psicologia que me motivou para ajudar, né? E aí dentro desse ajudar vem essa filantropia, essa ONG, essa missionaridade, né? Assim, gente, a gente estuda 5 anos no mínimo, né? O curso de psicologia, para quem paga, é caro pra caramba, né? Qualquer curso é caro, né? Qualquer pós é caro. Os livros são caros, né? Então, na psicologia tudo é muito caro, né? Então, vamos cuidar um pouquinho e pensar que a gente está ali com um negócio, né? Que envolve dinheiro. É uma ajuda? Sim. É uma escuta? Sim. Mas é uma escuta qualificada, né? Uma ciência. Então, não dá para a gente sair oferecendo qualquer coisa de grátis por aí, né? O esteticista cobra, o engenheiro cobra, e cobra muito bem, né? E nós também, como futuros profissionais, acredito que nós podemos cobrar sim, né? Tem gente que conversava um pouco, mas aí vai ficar um pouco elitizado, então só para quem tem dinheiro. Não, existem as formas de o pessoal fazer atendimento social, nas clínicas das faculdades também, né, Angela? E se a gente não começar a se posicionar, se a gente não se valorizar, quem é que vai fazer isso? Né? Ninguém. Porque tem vezes conta alguns profissionais que estão divulgando o serviço por ali, a pessoa chama, a pessoa pergunta quanto é que é o valor, mas a pessoa nem falou nada, a pessoa piscou, o profissional já está oferecendo desconto, sabe? Gente, eu tô rindo porque, assim, querendo ou não, foi algo que eu já fiz muito e que a gente cai mesmo. Porque a gente Sim, pensa, se eu sou profissional da saúde, eu tenho que ajudar o outro. Mas calma aí, eu tenho que valorizar também o meu serviço, né? Então não sim, é sair dando desconto para todo mundo. As pessoas podem pagar, e as que não podem vão lá para a universidade, ou então você abre um horário na sua agenda para atender aquela pessoa, porque deu vontade. E aí você pode ir negociando de várias formas, né? Eu achei, Thiago, achei muito curioso essa questão do plágio, porque eu nunca tinha visto isso. Na verdade, eu tô assim, gente, tantas pessoas estão relatando que tiveram, que vivenciaram isso, e mudei totalmente de assunto. E uhum, aí, e aí eu fiquei pensando assim, as minhas imagens, eu sempre ponho meu nome e meu CRP. Foi como eu consegui preservar aquele conteúdo que eu faço.
Então é até uma dica, não sei, né? Ou pôr uma logo, pôr algo que, uma marca Sim, d'água, algo que represente você. Porque mesmo que ele pegue a sua imagem, tá ali. A não ser que ele possa agir de má fé e cortar. E aí também sim. isso vai falar do outro e não de você. A princípio isso comigo também, se aconteceu, eu não vi, pelo menos. É, exatamente. Né? E voltando um pouco todo nessa pegada que a gente falou, tudo isso que a gente conversou aqui, geralmente a faculdade não ensina, né? Percebo que, embora eu esteja no quinto para o sexto período, a gente sai muito cru, né? Eu percebo que falar de marketing, falar em empreender, falar em criar, falar em dinheiro na psicologia, no meu curso, principalmente, é ser um ET. Nós ficamos pensando, meu Deus, isso aí vai virar coach. O pessoal fala pra mim. Eu digo, não, calma, não é bem por aí, sabe? E é bacana a gente poder trocar essa ideia, poder falar sobre tudo isso, sabe? Porque realmente a faculdade não ensina. E algumas estão, eu fiquei sabendo que está tendo alguma pegada de empreendedorismo dentro dos cursos. Mas no mais, acredito que não. Eu fui saber um pouquinho sobre a ideia de marca na minha pós-graduação. Aí na pós-graduação, como eles já estão ofertando matérias bem para a prática, eu acho que eles já pensam um pouco mais. E parece que eu não sei se é obrigatório, mas a maioria das pós que eu vejo tem essa parte de precisar falar um pouco sobre a marca, sobre o empreendedorismo, mas a faculdade realmente Não. nada. Aí, ó, igual ó, você pode ser chamado de blogueirinho, né? Você começar a querer se mostrar aí e como algo Sim. pejorativo e ruim. Deixa eu chamar, gente. É maravilhoso você chamar de blogueirinho. Bora criar, fazer conteúdo de qualidade. E depois eles vão querer tudo ser blogueirinho também. E outra coisa, Thiago, que eu percebo que foi um post que você fez, acho que ontem, no seu stories, né, na verdade, é de pessoas que criticam e o quanto essa crítica está associado com eles não conseguirem fazer, com uma inveja, Sim. com, eu não dou conta, então eu vou falar mal. É, e ao mesmo tempo, uma coisa que eu também tinha medo de fazer, de me mostrar nas câmeras, era assim, quanto mais seguidores eu tiver, mais pessoas me verem, né, me virem, mais vão falar mal de mim, como haters. Sabe aquela ideia do youtuber muito famoso que tem um monte de hater e aí ele faz aquele vídeo, meu Deus, minha saúde mental tá péssima porque tem um monte de hater atrás de mim. Uhum. E eu ficava nessa angústia de, não, então é melhor não mostrar minha cara para ninguém falar de mim. Uhum. Mas espera aí, se ninguém falar de você também, como é que as pessoas vão chegar até você, né? Aí fica Uhum. complicado. Sim, isso é bem sério e bem verdade, né? Eu já escutei alguns falar, eu vou ser conhecido como um psicólogo da internet e aí eu não vou ter paciente. Não, gente, calma, não é por aí, não é assim que acontece, né? A Bru É muito falando aqui, ó, fácil. faculdade não ensina marketing e documentos psicológicos. Saímos cru. Gente, o Thiago tava falando sobre isso comigo também. E é muito de acordo com a grade da faculdade. Na minha faculdade, antes de eu me formar, eu conheço pessoas que formaram na primeira turma lá, então, 45 anos atrás. E lá a grade horária era muito forte em avaliação psicológica, então documentos psicológicos entravam muito. Uhum. Na minha graduação, eu já tive 2, 3 matérias, que ainda era bom, porque tem faculdade que não tem. Uhum. E aí o quanto isso também é, é assim, a faculdade acaba sendo uma base, mas você precisa estudar muito por fora depois. Não adianta, é sempre assim mesmo. E nem a pós também vai dar tudo. A pós vai te dar Sim. um norte para onde você tem que continuar estudando. A gente sempre vai correr, precisar correr atrás, né? Falando sobre aquilo, os stories que eu fiz ali do pessoal que sempre vai criticar e falar, teve uma psicóloga que me disse assim, "Mire, rapaz, vai estudar, não fica perdendo tempo aqui no Instagram, não sei o que." Fiquei pensando, achei até engraçado, né? Porque daí tu vai olhar o perfil da pessoa daquele jeito, assim. E eu disse, não, tudo bem, é uma opinião sua, porque eu faço, eu posso, eu apareço aqui, eu não estudo. Pelo contrário, eu preciso estudar muito mais. Era muito mais cômodo acabar a aula, eu dar uma revisadinha no material e ficar de boa. Não estudar sobre marketing, texto, não preparar a postagem. Porque não é fácil, não. Eu vou falar por experiência própria, o quanto eu aprendo também com vocês, estudantes. Que é isso, tem temáticas e coisas que eu não lembro. Aí vocês possam falar, nossa, que legal, faça uma revisão também. Eu também estou estudando, né? Consumir conteúdo também é estudar. Mas acho que vem muito aquela ideia antiga de que estudar é sentar a bunda na cadeira e ler um livro. Mas hoje, né, a gente sabe que às vezes
uma pessoa vai aprender melhor pela parte da audição. Então, escutar um podcast, você pode aprender muito mais do que ler um livro. E daí vai do perfil neuropsicológico de cada um. Assistir uma aula, às vezes eu posso reter mais. Ler uma informação que me instigue, que me faça procurar e aprofundar. Não necessariamente só ter que ir lá e ler os textos da faculdade, né? Então, se você segue perfis que você confia, né, no conteúdo e que te trazem coisas bacanas, você também está se estimulando ali. Sim. Algo mais? Mais uma perguntinha? Se o pessoal quiser fazer mais alguma pergunta, porque eu tenho, assim, coisas para outras lives. Porque aí eu entraria, como é que é criar um produto, né? Como é que a gente faz essa venda desse produto? Eu acho que é algo que a gente pode falar depois. Ah, Injetar sim. ou não dinheiro em posts, vale a pena para uma venda de produto ou não? Como que melhora esse engajamento, né? Principalmente na ferramenta que a gente está usando do Instagram. A gente falou muito de perfil em Instagram, mas também a gente pode falar e perfis em outras redes, sabe? No Twitter, no LinkedIn, no Facebook, usar e-mails ou não, no Telegram, que tem muita gente usando. Nossa, dá pra gente falar muita coisa. O pessoal acho que vai querer alguma outra live sobre isso, né? Vamos organizar então para a gente poder falar melhor sobre outra live. A Vamos, com certeza. perguntou aqui. Gente, falem sobre o bloqueio de postagem. Às vezes não estamos com muitas ideias de post normal, né? Eu também, às vezes, não tenho ideia. Às vezes, estou ali, o que eu vou postar e tudo mais. Às vezes, eu tenho várias ideias que deixo pronto, posts preparados para um mês, para uma semana, para 2 semanas, né? Então, tudo depende daquilo que tu quer postar, daquilo que faz sentido para ti, de como tu te organiza, né? Hoje é muito mais fácil eu sentar, ter uma ideia, preparar um post e escrever. É rápido. Mas no início, ó, eu penava, perdia tempo tentando criar. Pessoal, já tá em alvoroço aqui, já quero essa sequência de live, parte 2, parte 3. Daqui a pouco a gente faz uma minissérie já. Pode deixar. E eu e o Thiago somos empolgados, então sai. Nada então, vamos E, começar. e, e em relação a essa que você estava falando dessa, que a gente fala muito de um bloqueio criativo, né? Isso. E eu acho bacana assim, eu, por exemplo, isso nos meus laudos também. Ontem eu estava fazendo um laudo que eu percebi que eu estava escrevendo muito, então eu vou aproveitar aquele tempo para escrever muito. Então, se em algum dia eu for sentar para fazer um post e vierem ideias de vários posts, eu prefiro já fazer tudo para não perder, ou então até escrever no celular anotações e depois montar as artes, né? Para quando não tiver ideia, já ter uma ideia lá de, isso aqui encaixa aqui. Porque às vezes você tem Sim. uma ideia que não encaixa no que você está fazendo naquele momento, mas que a posteriori vai fazer sentido. E também uma coisa que eu estou aprendendo, como as lives também produzem conteúdo, né? É incrível. Produz muito conteúdo, igual a live que eu fiz com o Marcelo, produziu um post sobre aquela frase que ele falou em latim. Depois produziu um post sobre dicas de livros. Então, acho que para ter ideias, vocês assistirem outras lives, assistir filme, ler livros, tudo pode virar conteúdo. É incrível. Uma dica que eu dou, eu tenho um caderninho onde eu anoto só as ideias de postagens. Então me ajuda muito. Às vezes eu tenho ideia de um monte de coisa, escrevo tudo aqui. Depois eu vou lá, dou uma olhada, como é que eu posso criar, estruturar, organizar, escrever. E aí fica muito mais fácil. O pessoal até falou aqui já, Thiago, vamos fazer um workshop já. Então é ótimo, né? Algo mais? Mais alguma perguntinha em relação a isso? Eu acho que as minhas já esgotaram, porque se eu entrar demais, aí eu acho que eu vou deixar para as outras lives. Vamos pensar em outra live então. Ótimo, adorei o bate-papo e o pessoal também Também. acho que gostou, né? O pessoal valeu a pena, gostaram? Fizemos outra ou não? Comenta aí. E Ângela, eu agradeço aí o convite, né, para fazer essa live, né? Algo que faz muito sentido para mim, porque é algo que eu precisei muito vivenciar na marra aí, né? Acompanhando, dedicando meu tempo, assistindo muita live, assistindo vídeo também, né? Não é uma iluminação de vida que cai do céu, esses conhecimentos, né? A gente precisa ralar também muito, né? Sentar a bunda na Com cadeira, certeza. estudar, escutar, né? Porque isso de fato a graduação não ensina, não oferece e faz muita diferença. Ai, obrigada a você. Foi muito especial para mim. Primeira live com estudante de psicologia e eu não vejo, vou ser bem sincera, não vejo diferença nenhuma de falar com um psicólogo e falar com um estudante. Por quê?
A live vai Porque, encerrar. ai, gente, muito obrigada. Mas o que eu queria dizer é, vocês também são importantes, né? Não se deixe acanhar só por um título. Vocês também estão estudando. E se empoderem do que vocês estão fazendo. A carreira começa muito antes da gente se formar. Acho que era Sim, essa. muito potencial, muito. Sim.